Vamos sentar e abrir em Hebreus capítulo 4. E nós vamos fazer uma boa leitura, né? Vamos ler do versículo 14 até o 16 do capítulo 4. Continuando no capítulo 5, vamos ler até o versículo 10. Hebreus 4, versículos 14 a 16 e capítulo 5, de 1 a 10. Todos já acharam? O coração está preparado ou não? Então presta bastante atenção nisso que nós vamos falar. É muito importante você saber isso que nós vamos falar. Então vamos ler, versículo 14 de Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, agora presta atenção nesta palavra, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Vou ler de novo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele mesmo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, olha lá, o autor da salvação, olha lá, uma salvação que não tem fim, salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, depois a gente continua. Então, recapitulando, para quem foi escrita esta carta? Eu sempre tenho que falar isso. Foi escrita para os hebreus, para os judeus. Qual era a religião deles? O judaísmo, o Velho Testamento, a religião nacional. Moisés era um grande herói nacional, porque através de Moisés Deus trouxe a lei. Davi, um dos grandes reis, Salomão, o rei mais sábio da terra. Então, eles tinham um conhecimento do Velho Testamento, era a religião deles, era a fé deles. Eles sabiam tudo sobre o sumo sacerdote do Velho Testamento, sobre os sacrifícios, sobre as festas, sobre a lei. Eles sabiam tudo sobre a cidade de Jericó, sobre Sansão e Dalila, sobre Golias e Davi. Eles sabiam tudo. Eles viviam aquilo, era uma religião nacional. Agora Cristo vem. Cristo é aquele prometido em todo o Velho Testamento, aquele cordeiro que viria e solucionaria o problema do pecado. João Batista, quando viu Jesus, disse:
Olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem estabelecer uma nova aliança no sangue dele. Ele vem cumprir todos os quesitos da lei. Ele vai ser o último sacrifício da lei. Ele é o Cordeiro enviado por Deus, não por homem. Então, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele é o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios. Acabaram-se os sacerdotes do Velho Testamento. O templo que foi construído por Salomão não tem mais razão de ser. Por quê? Porque agora o templo passa a ser um templo vivo, a igreja. Então Cristo, ele vem cumprir o Velho Testamento. O fim da lei é Cristo, vem estabelecer uma nova aliança, um novo relacionamento de Deus com o homem. Então tem que ficar bem claro isso na tua mente, você não pode esquecer. É bom conhecer o Velho Testamento, é bom, mas Cristo cumpriu a lei, estabeleceu um novo testamento, uma nova aliança no sangue dele. E a igreja vive no Novo Testamento. A igreja veio a existir no Novo Testamento. No Velho Testamento tudo girava em torno do povo judeu. No Novo Testamento surge a igreja, o corpo de Cristo, uma coisa totalmente diferente. Então o escritor de Hebreus é alguém que conhece o Velho Testamento. Está sendo usado por Deus para ajudar esses hebreus nessa transição. Para eles aceitarem a mudança que veio do próprio Deus. Renovarem a mente, conhecerem Jesus. Então ele apresenta Jesus, né, como a expressão exata do ser de Deus, como a glória de Deus, o Criador de todas as coisas. O que os hebreus tinham na mente? A criação em Gênesis capítulo 1, Jeová, haja luz e houve luz. Agora o escritor de Hebreus vai trabalhar na mente deles para eles verem Jesus como aquele que foi o Criador em Gênesis 1. Não é? Qual era a visão que eles tinham de Deus? O Deus que desceu no Monte Sinai, com trovões, com relâmpago, com fumaça, com fogo, com tremor. Qual é a visão que ele está tentando passar de Jesus Cristo? Deus não mais no trovão, no fogo, no vento, na fumaça, mas Deus em forma de homem, Deus, o verbo encarnado. Então o escritor de Hebreus é alguém que conhece o Velho Testamento. Ele vai começar a fazer um paralelo da lei, das coisas do Velho Testamento e aquilo que passou a vigorar no Novo Testamento. Então eu preciso ter a mente bem renovada e entender isso. A igreja, nós, somos o povo da nova aliança. Tomamos a ceia e falamos assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Nós não somos o povo da velha aliança. Então muitas promessas que Deus fez naquele tempo foi para os judeus. Muitas batalhas que eles travaram foram batalhas físicas, nação contra nação. Muitas coisas que Deus agiu e falou no meio deles, essa linguagem mudou no Novo Testamento. Por exemplo, Naamã, aquele leproso, veio em busca do profeta, o profeta falou para ele: vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Tudo bem. Deus usou aquele método para curar aquele leproso, aquele general Amã, usou, mas naquele tempo a cruz não havia se manifestado, Cristo não havia vindo no mundo. Então foi uma forma que Deus usou para curar aquele homem. Mas agora no Novo Testamento, quem levou as doenças na cruz? Jesus Cristo. Então Deus deixa aquela velha forma de agir, centraliza tudo na pessoa de Jesus Cristo. Agora as pessoas têm que olhar para Cristo e saber que em Cristo estão todas as coisas que nós precisamos. A cura agora ela vem do sacrifício de Jesus. Eu não preciso mais criar uma imagem de 7 mergulhos para receber uma cura de Deus. Por quê? Porque agora Cristo veio. Ele tomou sobre eles as enfermidades. Então, se eu estou doente, eu vou exercitar fé em Jesus Cristo, porque Ele é o que me cura agora, através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, eu tenho que entender que muitas coisas que Deus fez, que Deus agiu
no Velho Testamento. Agora, quando Cristo vem, é uma outra ação de Deus. É uma outra forma, é uma nova aliança. Deus não usa mais o método antigo. Deus agora age através do Filho. Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Onde estava Deus? Em Cristo. Agora, se eu não entender isso, eu vou levar a igreja às práticas judaicas. É o que mais você vê hoje. Levar as campanhas do Velho Testamento, as batalhas do Velho Testamento, a farinha na panela do Velho Testamento, eu vou ter que enfrentar Golias, né? E toda aquela parafernália de coisa, e acabo escondendo e não tendo uma visão da cruz de Cristo. Então você vê uma igreja do Novo Testamento debaixo de um judaísmo pesado, tentando se achegar a Deus por um método ultrapassado, e não entendendo que ninguém vem ao Pai, e o Pai também não vem a ninguém, se não for por Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então, tudo que você ouvir do Velho Testamento, toda e qualquer pegação, você tem que avaliar, trazer para o Novo e dizer assim, permanece assim ou em Cristo mudou? Porque senão eu fico com a mente confusa, e não consigo ver que Cristo é suficiente. Está bem distinto isso na tua mente, no teu coração? Tá ou não está? Então o escritor de Hebreus está fazendo esse trabalho, está com esses judeus, trabalhando na mente deles, injetando o Novo Testamento, a nova aliança neles, centralizando Jesus Cristo, e tentando fazer esse processo de transição para a nova aliança. Então ele vai fazendo um paralelo do velho e do novo, do velho e do novo. E nós chegamos nesse capítulo 4, falamos dos descansos de Deus na semana passada. E aqui no versículo 14 do capítulo 4, o que vai acontecer? O escritor agora vai mostrar que Cristo é um sumo sacerdote, muito superior àquele sumo sacerdote do Velho Testamento, que era um homem pecador que morria e deixava de existir. Então agora ele vai fazer um paralelo do sacerdote do Velho Testamento e do sacerdote que é Cristo eterno do Novo Testamento. O que era o sacerdote? Então, para a pessoa poder fazer uma oferta a Deus no Velho Testamento, ela não podia sozinha ir fazer. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que levar na frente de um sacerdote. O sacerdote receberia aquela oferta dela, faria o sacrifício a Deus. O sacerdote era o intermediário, que prestava um serviço. O povo vinha até ele, e ele levava a oferta do povo até Deus. Quando Deus tinha que falar, o que Deus fazia? Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote vinha e falava com o povo. O povo não podia passar por cima do sacerdote e ir direto a Deus. O sacerdote, que era um homem comum, ele fazia uma intermediação. Então, quando eles tinham que comparecer no templo para sacrificar um animal pelos pecados do ano inteiro, eles não podiam eles mesmos sacrificar, eles tinham que ir no sacerdote, fazer a oferta. O sacerdote mataria aquele animal, faria todo aquele ritual para Deus. Então o sacerdote era um intermediário entre Deus e o povo. Quando ele estava de costa para Deus, ele era a voz de Deus para o povo. Quando ele estava de costa para o povo, ele representava o povo diante de Deus. Então o povo dependia do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Ele vivia dependente, porque esse sumo sacerdote era alguém levantado pelo próprio Deus para representar e prestar culto sagrado diante de Deus e diante do povo. Mas esses sacerdotes do Velho Testamento tinham fim, porque eles morriam. Eles eram substituídos, existia aquele monte de sacerdotes para fazer essa intermediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Mas agora ele vai apresentar Cristo como um sumo sacerdote eterno, que não morre, que substituiu todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento. Deus mudou aquela forma. Então vamos ler, olha lá. Versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote,
que penetrou nos céus. Onde é que o sacerdote do Velho Testamento entrava? Ele entrava primeiro no tabernáculo construído por Moisés. Ia lá no Santos dos Santos uma vez por ano, fazia aquele ritual todo. Mas a Bíblia diz que Cristo penetrou nos céus. Quando Deus queria construir o tabernáculo na terra, Deus deu uma visão para Moisés de um tabernáculo celestial que ele tinha que fazer uma cópia aqui na terra, dando a entender que existe um templo celestial. O sacerdote terreno, ele entrava naquilo que Moisés construiu. Mas Cristo, ele penetrou nos céus como sumo sacerdote, num santuário celestial no céu, com o seu próprio sangue, num nível muito superior a todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento. Está entendendo isso ou não? Vamos ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que é a nossa confissão? A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, é o sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora presta atenção, o lado humano de Jesus. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí é que está a grandeza de Jesus. Jesus foi tentado a todas as coisas que nós humanos somos tentados. Mas por ele não ter a genética de Adão, ele nunca foi vencido por uma tentação. Ele nunca cometeu um pecado. Imagine se a tua mente pode ver uma vida perfeita que nunca cobiçou, uma vida perfeita que nunca houve dolo na sua língua, que nunca falou mal de ninguém, que nunca teve uma intenção maligna, impura para cima de uma mulher. Imagine alguém assim. É uma coisa extraordinária. Então Jesus foi tentado, mas ele tinha uma natureza perfeita, que não se dobrou e não cometeu nenhum pecado. Jesus teve uma vida perfeita, íntegra, limpa, sem nenhuma mancha aqui na terra. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos, mas ele nunca cometeu um pecado. Ele era o Cordeiro perfeito de Deus, o homem Deus que foi tentado por tudo que o mundo pode tentar. Mas ele nunca se dobrou e foi vencido por uma tentação. Uma vida perfeita, uma vida íntegra, santa. Jesus era um homem Deus tão extraordinário, tão perfeito, tão impecável, tão santo, tão justo, tão extraordinário, que se você não tiver revelação dele, você não entende o que eu estou te dizendo. Você está ouvindo isso achando até, mas eu queria solução de problema. Jesus foi esse homem perfeito, esse homem santo, esse homem que não teve uma manchinha de pecado nele. Quando o diabo veio com aquela turma de soldados para prendê-lo, o que Jesus Cristo disse? Aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, não tinha uma manchinha na pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Então Jesus era perfeito, era o Cordeiro perfeito, limpo, santo. Satanás nunca teve uma vantagem na vida dele em absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Você pode ver Jesus assim? Então Jesus foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas ele nunca pecou. Falando assim, nós que pecamos, nós ficamos desconcertados, porque a gente não consegue cumprir isso. A gente não consegue ser perfeito, mas Jesus Cristo foi. Agora olha a continuação. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora olha lá, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Olha o que ele fala:
para nós nos achegarmos ao trono da graça confiantemente, confiadamente. Por que isso? Porque Jesus abriu o caminho, ele foi perfeito, e nós temos um acesso direto, limpo, ao trono da graça de Deus, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, presta atenção nisso, agora ele começa a fazer um paralelo, olha bem, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então esse sacerdote da velha aliança, ele era um homem rodeado de fraquezas, que cometia pecados como o povo cometia, porque ele era pecador também. Então quando ele chegava lá no sacrifício com sangue de animais, era para fazer a expiação não só pelos pecados do povo, mas dos seus próprios, porque ele também era um homem pecador. Então ele fazia uma ministração para o povo em seu próprio favor, porque ele era pecador também, era manchado. Ele era manchado. Então, o que diz versículo 3? Por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Então ninguém pode ser um sacerdote por conta própria. O sacerdote era chamado, designado por Deus para cumprir esse ministério. Como Araão foi, que era irmão de Moisés. Assim também Cristo. Agora ele começa a falar de Cristo. Ele falou do homem. Agora ele vai falar de Cristo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está dizendo o quê? Que Jesus não foi ele mesmo que tomou essa honra por si mesmo, mas Deus o chamou e o pôs nessa posição. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para aí. O sacerdote humano da velha aliança, ele morria. O sacerdócio desse era interrompido pela morte, o sacerdócio dele. Mas Cristo permanece um sacerdote, um intermediário, um representante, um ministrador a nosso favor eternamente, porque ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Cristo não está num santuário humano aqui na terra, ele está lá no celestial, prestando serviço sagrado, intercedendo por nós, fazendo essa intermediação. Então por isso, meu irmão, que nenhum homem, nenhum ser humano pecador pode ser um intermediário. Presta atenção, eu como pastor não sou um intermediário, eu sou uma voz. Ninguém pode dizer que é apóstolo, é intermediário, é cobertura da igreja, sendo humano. Ninguém, porque o único que faz a intermediação como sumo sacerdote eterno é Jesus Cristo. É só Ele. Então, por isso que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou o Pai também não vai a ninguém se não for por Ele. Não existe nada que possa fazer uma intermediação entre vocês e Deus. Uma profeta não pode ser intermediário. Eu, pastor, não posso ser intermediário. Esses falsos apóstolos não podem ser intermediário, porque eles não abrem a porta para Deus. Quem abriu a porta foi Jesus Cristo. Então imagine essas coisas oradas e ungidas que eles pregam e distribuem. Eles falam, isso aqui tem um poder de Deus e Deus vai vir a você através disso. Deus vai realizar um milagre. Isso é
a feitiçaria que entrou no meio do Evangelho. Se nenhum homem pode ser o intermediário, o que a água vai fazer pela pessoa? Nada. Deus não se transfere para a água. Aí que está a feitiçaria. O que é feitiçaria? É fazer com que coisas inanimadas sejam portadoras de um poder de Deus. São fetiches. Então entenda, meu irmão, nenhum homem pode ser o intermediário. Cristo é o intermediário, sumo sacerdote eterno, que não tem fim. Então quando Deus olha para mim, ele pecou, ele errou, mas ele olha para Jesus, e Jesus com sangue dele, sangue puro, fez a purificação do meu pecado. É por isso que eu tenho perdão, por isso que a porta está aberta para mim e para você. Entende? Não é por justiça própria. Deus olha sempre a justiça da cruz, que satisfez a justiça de Deus. Então Cristo é o nosso intermediário, sustentador de todas as coisas. Nosso sumo sacerdote, bem superior a todos aqueles sacerdotes que viveram no Velho Testamento. Todos eles morreram. O sacerdócio dele terminou. Mas o de Cristo permanece segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que não tem fim, que é eterno. Então, nós temos um Deus homem representando cada um de nós no céu. Jesus ressuscitou num corpo semelhante ao nosso, e está lá, um Deus homem está lá, que é o nosso sumo sacerdote, com a porta escancarada, fazendo a intermediação, e a porta não pode fechar. Por quê? Porque ela foi aberta pelo sangue perfeito dele. Essa é a porta que Deus abriu e que nada e ninguém pode fechar, meus irmãos. O que o diabo pode fazer contra isso? Qual a mancha que Jesus Cristo tinha que o diabo pode pôr o dedo e dizer que ele era indigno? Não tem nada, o diabo foi totalmente capturado, desarmado pela santidade e pelo sangue de Jesus. Totalmente. Totalmente. O que ele pode fazer? Como é que ele pode me acusar se eu fui justificado por aquele sangue? E se ele me acusar, Deus só aponta a Cristo. Falou, justificadora, você não tem o que acusar. Então a vantagem que o diabo tem sobre um crente verdadeiro? Nenhuma. Nenhuma. Qual o poder que um diabo tem sobre um crente verdadeiro? Nenhum. Nenhum, meus irmãos. Qual brecha ele vai encontrar? Cristo tampou todas as brechas com o sangue dele. Vamos acreditar ou não? E está lá bem vivo, eterno, representando e fazendo a intermediação entre nós e Deus. Por isso que ele falou, tudo que você pedir em meu nome, agora a coisa é em meu nome. Olha, agora em meu nome é que você vai expulsar o demônio, você se achega a Deus através do meu nome. Tudo é no meu nome agora, porque eu sou esse sumo sacerdote digno, que abriu o caminho, que realizou todas as coisas, que fez o sacrifício perfeito, e não tem fim, não acaba, isso é eterno. Agora, que tristeza nós vemos as pessoas tentando se achegar a Deus, através de coisas, através de líderes, através de homem falho, pecador, manchado pela carne. Vocês estão entendendo? A Bíblia não dá nenhum respaldo para ninguém ser endeusado. Hoje em dia nós vemos pessoas endeusando seus líderes. Nós vemos líderes dizendo que tudo é apostólico, e que você tem que estar debaixo da cobertura dele. Não é Jesus a cobertura é ele, o apóstolo. Ele falou A, ninguém pode falar o contrário, porque ele falou A. Se ele falou B, é a palavra final. Se ele dá uma palavra que vai acontecer alguma coisa, vai se cumprir, porque ele é apóstolo. E todo mundo tem que ficar na cobertura dele. Isso é a coisa mais falha, mais enganosa e mentirosa, porque nenhum ser humano no pecado, na carne, pode ser cobertura da igreja. Cristo é a nossa cobertura. Cristo é a nossa cobertura, Ele é a nossa cobertura. Ele é, quando começa a armadura de Deus, Ele diz o que? Cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? Pôr sobre você uma cobertura, que é a verdade, que é Ele, que é Jesus Cristo. Ele é o começo da armadura de Deus.
Então, meu irmão, deleta da tua mente uma pessoa especial, deleta da tua mente que aquele lá é o grande que vê tudo, deleta da tua mente esse hábito enganoso que Deus só revela as coisas para aquela pessoa, deleta da tua mente esse monte de irmã reveladora que é tudo feiticeira, deleta, risca isso da tua cabeça, porque essa gente não pode fazer intermediação, não pode, meus irmãos, a intermediação quem faz é Cristo. Esquece esse negócio de dom de revelação que nem na Bíblia está. Tem um monte de gente confundindo, fazendo uma feitiçaria envolvendo a vida da igreja, atrapalhando a vida de muitos com essas coisas. Aceita isso? Então nós temos o grande sumo sacerdote. Ele não entrou num tabernáculo feito por mão humana. Ele voltou ao céu com o próprio sangue. Sentou-se à destra da majestade. Ele agora tem um corpo semelhante ao nosso. E Ele é a nossa justiça. Por isso que a palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que dar, Ele já nos deu em Cristo nos lugares celestiais, já foi dado. Nele, em Cristo, nesse sistema. Fora dele Deus não dá mais nada. Fora dele não há salvação, não há libertação, não há nada. Então imagine agora a mente desses judeus, acostumado com todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento, aquela roupagem toda, aquela mitra na cabeça, aquela estola sacerdotal com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Aquele homem que era muito especial, que entrava no Santos dos Santos uma vez por todas, ou uma vez por ano lhe era permitido. Agora o escritor fala assim: Cristo, esse verbo que se fez carne, ele se tornou um sumo sacerdote eterno. Ele não entrou no tabernáculo de Moisés feito com mão humana. Ele entrou lá, no celestial. E ele não tem mais fim. Ele venceu a morte, ressuscitou. Tem um sacerdote, uma intermediação eterna. Imagina a cabeça desses dois. Como é que eu vou aceitar isso? Eu nasci ouvindo as histórias do sacerdote. A história de Araão, que Deus chamou ele para ser sacerdote, a tribo de Levi, que eram sacerdotes, mas como que apareceu um agora que substituiu tudo isso? E tudo isso deixou de existir. Ou crê, ou volta para trás. Ou crê na palavra, ou volta para trás. Então, imagine a mente deles como estavam, queridos. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Agora enxerga isso. Nós temos um representante no céu tão poderoso. A Bíblia diz: diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará onde? Nos céus, na terra, debaixo da terra. Esse Cristo é reconhecido nos céus por inteiro. Os demônios, quando viam ele aqui, falavam assim: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, que temos contigo? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles se apavoravam quando viam Jesus, e Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Agora a igreja não enxerga isso e vai crer num pão abençoado. Vocês estão entendendo a distância de uma coisa na outra ou não? Estão entendendo ou não? Estão entendendo? É muito grande, Jesus Cristo é muito grande. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então o nome dele é reconhecido em todo o universo que nós vemos. As estrelas reconhecem, a luz, o sol reconhece. Jesus chegou para uma figueira e falou: nunca mais nasça fruto de ti. Ela foi criada por ele. O que ela fez? Secou na hora, obedeceu. Ele falava com o vento e com o mar e tudo entendia a voz dele, ficava tudo quietinho. Reconhecia o Criador nele. Então Jesus é muito maior que o diabo, é muito maior do que macumba, muito maior do que demônios. Ele é gigante. E Ele está sendo a nossa cobertura dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno.
intercede por nós, faz a verdadeira intermediação. Já resolveu o problema, com o sangue dele abriu um novo e vivo caminho. Nos permite entrar direto na presença de Deus agora, através do sangue dele. Não precisa ficar aspergindo sangue uma vez só, já resolveu o problema para sempre. Então olha a diferença do sacerdote do Velho Testamento. Falho, oferecer sangue de animais pelos seus próprios pecados. Morria, deixava de existir, tinha que ser substituído. Mas Cristo, um sacerdote eterno, superior a tudo. Está bem claro isso na sua mente? Então quem é o sacerdote? É o que faz a intermediação entre Deus e os homens. Então Cristo é o teu... Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Ele é o que faz a intermediação. Então você tem alguém muito poderoso a seu favor, que te conhece mais do que você mesmo se conhece, fazendo essa intermediação sempre. Então quando Deus olha para Cristo, Ele vê toda a igreja atrás de Cristo justificada, representada nele, na expiação do sangue dele, né? Coberta por ele, justificada no sangue dele, liberta da mão do diabo, a noiva de Cristo, que vai haver o casamento, né? Vocês estão entendendo isso? A igreja não é uma coisinha fraca, umas pessoas tudo fraquinho, que quer carro, que quer casa, só quer dinheiro. A igreja é a noiva, é gente resplandecente que vai brilhar como Cristo, meus irmãos. A vida futura é uma coisa tão... A gente tem que comer feijão, depois solta ele lá no banheiro. Se não mastigou bem, sai o caroço inteiro. Não é isso? Esse corpo aqui fica uma semaninha sem tomar banho. Não passa aí o Listerine, aí vem falar comigo, pô, vai soltar um bafo, então chupa a bala para disfarçar. A gente fede, não fede. Você vai falar assim, menos eu. Nós somos chamados a ter uma vida, meus irmãos, uma vida futura incorruptível. Um corpo glorificado que não tem fim. Um corpo que vai brilhar como Jesus brilhava. Presta atenção. Será que a gente pode pensar numa coisa assim? Uma vida incorruptível, indissolúvel, que não termina, que não acaba, que não morre, que não tem mais dor. Tão diferente, uma coisa outra, além da nossa imaginação. Fala, Márcia, bem alto. No óleo. O óleo vai resolver o problema. Então o que ela disse? Ela tem uma vizinha que tem uma filha doente. E tinha uma outra crente de uma outra denominação que pediu o nome da filha para jogar dentro do óleo ungido que ia resolver o problema. Ela é espírita, falou que Deus está em toda parte, que ela foi curada no espiritismo. Mas biblicamente, isso é verdade ou é mentira? É mentira. Então Deus só está onde Jesus Cristo é o fundamento. Pode estar fazendo caridade, é muito bonito, pode, tudo muito bonito tem que ser feito. Mas Deus só está onde Cristo é o fundamento. O que tirou disso, Deus não está. Então, agora imagine, meus irmãos, presta atenção. Imagine alguém que tem um vasilhame com óleo, que ele pega o nome das pessoas para pôr ali dentro do óleo. Não é? Está parecendo aquelas coisas de macumba, que põe o nome da pessoa dentro de uma garrafa lá para fazer mal. Onde está escrito isso? Onde está na Bíblia? Que eu vou pôr o nome da pessoa dentro de uma coisinha com óleo orado e vai resolver o problema. Isso não é uma feitiçaria. Mas ela crê assim. Ela não crê em Jesus Cristo. Ela poderia falar, olha, eu vou orar a Jesus Cristo pela sua filha. Mas olha a fé dela, onde está? Não está em Cristo, está em pôr o nome num negócio de óleo. Porque ela acha que Deus está ali. Esse negócio de óleo vai fazer intermediação? Não vai, meus irmãos. Ela quis socorrer ela não no caminho que é Jesus Cristo, no caminho da religião dela. Então,
Então, esse é o falso evangelho que invadiu o Brasil, que deixa todo mundo confuso, para não crer em Jesus Cristo. Agora, imagine você que tem esse intermediário, que tem autoridade no nome dele, que sabe dessa intermediação, sabe que ele está ligado em você. Meus irmãos, você é uma pessoa fortíssima na fé. Fortíssima na fé. É ou não é? Você não sabe o quão poderoso é isso. Uma pessoa fundamentada em Cristo, sabe, enraizada nele, agarrada nele, é uma coisa muito poderosa. Isso aí é construir a casa sobre a rocha. Isso é construir a casa sobre a rocha. Uma coisa muito grande. Os apóstolos sabiam disso, eles só falavam de Jesus. Eles criam e passavam essa fé para as pessoas. Mas o cenário religioso de hoje da igreja é uma tristeza, meus irmãos. É uma tristeza. Você já ouviu alguém pregar isso que eu estou pregando para você? Está aqui a coisa mais fácil do mundo. Ele é o nosso sumo sacerdote verdadeiro, superior a tudo aquilo do Velho Testamento. Ele também é o último cordeiro sacrificado da lei. Então ele disse, está consumado, tudo foi feito, tudo foi resolvido e nada mais precisa ser feito. Então, qual é a função da igreja? É transmitir esse conhecimento para os pecadores, para as pessoas, para elas irem entrando nesse gozo, nessa salvação. Como é que a igreja vai ser aperfeiçoada? Crendo, absorvendo essas verdades, a mente vai renovando, você vai entrando na liberdade, vai crescendo no espírito, vai se tornando um homem, uma mulher espiritual maduro, através disso. Caso contrário, olha o que aconteceu. Nós lemos aqui, agora vamos lá, Hebreus 5, versículo 11. Olha o cenário para esse povo que ouvia isso, olha lá. A esse respeito, depois de ele dizer tudo isso que nós estamos dizendo, a esse respeito tem muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Olha lá, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. E o escritor chegou, já devia ter falado muito, falado muito. Qual foi a reação deles? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Ele devia ter falado muito. Mas esses hebreus não ouviam, não criam, tardios em ouvir, muito devagar, muito lentos em acreditar, em sair daquele cativeiro da lei, daqueles hábitos, ter coragem para entrar na nova aliança. Por isso que eu falo, para você viver o evangelho e crer, você tem que ter coragem. Porque todos nós viemos de uma tradição de pentecostal ou não pentecostal, de grito ou silêncio, de olho orado. Todos nós praticamos tudo isso no passado. Mas quando você ouve a palavra da verdade, você precisa ter coragem para romper. Às vezes você vai perder a amizade, você vai criar até divisão na família que crê de outro jeito. Às vezes você vai ficar solitário, vai ser abandonado, né? Às vezes você vai ser até perseguido. Gente que gostava de você não vai gostar porque não gosta da vida do evangelho. Mas precisa ter coragem de mudar, de romper com tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é cativeiro, feitiçaria, tudo aquilo que não é evangelho, romper e vir para o evangelho. Precisa ter coragem, meus irmãos. Eu preciso ter coragem para pregar essas coisas para você e no rádio. Por quê? Porque a maior parte da turma não gosta dessas coisas que eu falo. Porque eles querem permanecer na feitiçariazinha deles. A maior parte dessa profetada aqui da região detesta que eu prego Cristo, porque eles querem ficar ralabarra, Deus manda dizer, ruluburru, balabarra, Deus te diz, eu estou vendo. Eles querem ficar dominando a igreja com essas coisinhas. Não leva a pessoa a crer em Cristo de verdade. Eu gostaria tanto de ter um montão de amigo, pastor, meu amigo. Aqui na região, quando algum pastor me vê, eles fazem assim, ó. Não gosta dessas coisas que eu falo. Pergunta para o Valdeci ali, que ele encontrou o pastor que me conhece, ouviu a minha programação. Pergunta para ele o que falou. Ele, você vai lá, aquele cara não anulou o Velho Testamento. Não gostam. Não gostam. Não gostam mesmo.
E não precisa gostar. Mas eu vou falar de Jesus até o fim. Até o fim. Se a igreja permanecer, permaneceu. Se não permanecer, não permaneceu. Se um dia não tiver igreja, eu vou lá na praça, vou pegar uma caixa dessa, com microfone, e vou falar, vou levar esse monte de coisa orada, ungida, chamar todo mundo e vou falar a verdade. Vou falar. Eu já fiz isso em frente, na Praça Antônio Prado, eu trabalhava no Banespa, eu pregava lá na frente. Tenho coragem para fazer isso, falar a verdade. Trabalhei 25 anos lá, a turma saia para almoçar e me via pregando. Falava, ele lá. Pensa que eu não fiz isso? Tenho coragem de fazer, meu irmão. Tenho coragem de ir lá na esquina da Guapira fazer um barulho lá e falar essas coisas. Falar mesmo. Porque elas queimam no meu coração. Já foi o tempo que eu vivi escravizado por esse falso evangelho. Fala assim, amém. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha lá, pois com efeito, quando deviam ser mestres, olha o quanto tempo havia passado o escritor falando dessas coisas para eles. Eles deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tende novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, o quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então o escritor falou, pelo tempo que ele falava essas coisas, eles tinham que ser mestres. Eles estavam lentos em passar para a verdade, lento em ouvir. E de novo precisava começar do zero com eles, os princípios elementares, tudo de novo, porque eles estavam... crianças precisando de leite não podiam suportar as coisas mais sólidas. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. Então eles estavam lentos em ouvir. Olha, meus irmãos, a pior coisa é você permanecer com alguém 3, 4 anos, falar, e por uma vírgula você vê que a pessoa foi lenta os anos todos, vira as costas e despreza tudo aquilo que foi dito. Isso é uma perda irreparável, não para mim, para a pessoa, voltar para trás. Olha lá, capítulo 6, vamos em frente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é princípios elementares? São as primeiras coisas que a pessoa precisa saber. Olha lá. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixa o Espírito Santo te levar a uma perfeição, uma maturidade maior. Vamos deixar essas primeiras coisinhas de lado. Quais são as primeiras coisinhas? Olha lá, ó. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, da fé. Você precisa crer em Deus, irmão. Você precisa crer em Deus. Isso é coisa para quem é iniciante. As obras mortas, vou fazer jejum, vou fazer vigília, vou fazer campanha, tudo obra morta. Deixa isso de lado, deixa se levar para o que é perfeito. Olha lá, de novo, olha, você tem que se arrepender. Olha lá, as obras mortas, as fé em Deus, olha lá, ensino de batismos. Batismos no plural. Tem gente que prega a graça e fala que batismo não existe mais, coisa da lei. Mas está aqui doutrina de batismos no plural, mais do que um batismo. Então esse negócio de batismo, imposição de mãos, ressurreição de morte, juízo eterno, isso é tudo um comecinho que a pessoa tem que saber. Ele fala assim, deixa tudo isso de lado, deixa se levar para o que é perfeito, para uma maturidade maior. Agora, vem lá, agora eu quero que você entenda, vamos ler, versículo 2. E o ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de morte e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Agora eu quero ver se você vai entender isso aqui. Bom, para mim ler isso eu tenho que fazer essa pergunta. Para quem está escrita esta carta? Para os hebreus judeus. Quem é que não cresceu nada que nós lemos aqui? Passou um tempão, eles estavam tudo necessitando de leite. Eram os hebreus, os judeus. Quem é que tinha que deixar os princípios elementares? Tinha que começar tudo de novo. Eram os hebreus, eram os judeus. Sim ou não? Não está claro isso na tua Bíblia? Agora vamos ler versículo 4.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Para quem ele está dizendo isso? Para o gentil que encontrou Cristo, que não conhecia nada da velha aliança? Ou para quem era judeu, vivia debaixo de lei, estava sendo lento em crer e aceitar essa palavra da verdade? Para eles, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha, o que é ser iluminado? O Evangelho chegou a eles, eles foram iluminados. O Espírito Santo deu alguma experiência a eles, não é? Mas o que valeu? Não valeu de nada. Eles caíram, voltaram para trás, retrocederam. É impossível renová-los de novo ao arrependimento. Por quê? Olha lá. Porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, seu fim é ser queimado. Então, muita gente usa esse texto para dizer o seguinte: você vai perder a salvação. Se você cair, é impossível você ter o arrependimento de novo. Isso aqui é para os judeus que ouviram, não creram, estavam voltando para trás. Ouviram, não cresceram, tinha que voltar e falar tudo de novo, desde o começo, os princípios elementares. Né? Eles foram iluminados, receberam a palavra do Evangelho, mas o que adiantou se eles estavam voltando para trás? Versículo 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Então o quadro deles era um quadro ruim. Por quê? Porque eles tinham que voltar de novo aos princípios elementares, tornaram-se tardios em ouvir. Muitos voltaram às costas, foram iluminados pela palavra da verdade, rejeitaram, voltaram as costas para aquilo. Seria impossível trazê-los de volta a uma nova posição de arrependimento. Por isso, meu irmão querido, dê ouvidos. Olha, às vezes a carne gosta assim, disso: olha, a sua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai ter tudo que tem, você vai ser cabeça, não cauda, você vai dar a volta por cima. A carne gosta, porque são coisas, a carne é atraída pelo mundo, pelo dinheiro, né? Pelos carros luxuosos, pela facilidade, pela luxúria da vida, pelas roupas, pelas coisas de primeira, pelas melhores comidas. A carne gosta disso, isso a carne gosta. Então pregar o evangelho que promete que a pessoa vai ter essas coisas, é o que mais a carne quer. Ela corre atrás disso. Agora o evangelho do Cristo crucificado não é muito atraente, meus irmãos. Só nascido de novo é que é atraído pela cruz. Só o nascido de novo que é atraído pela cruz. Quem não é nascido de novo não vai ser, ele vai ser atraído pela igreja, pela organização, mas pela cruz não vai. Porque a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Então, olha como é uma ação de Deus que faz a pessoa enxergar, que arranca ela do cativeiro, né? Olha, estou vendo o Elber ali. O Elber me ligava de madrugada: pastor, eu estou ouvindo a sua pregação. Ele era de uma igreja tradicional pentecostal. Não é Elber, o Elber está ali. Eu fui conversando com ele, ele foi ouvindo uma pregação de rádio, onde ele veio para a igreja e falou: pastor, eu vou ficar aqui. Ele não veio na primeira vez, ele primeiro ouviu até a palavra entrar. Quando amadureceu, veio a decisão: vou ficar aqui. Aí ele foi pedir uma carta de apresentação.
Falaram assim, você vai para a nossa denominação? Não, vou para outra, então nós não vamos dar. O seu Elias que está ali, nascido nessa denominação, teve coragem de largar tudo e vir para o Evangelho. A mãe dele veio, permita falar isso, com o cabelão comprido, quando entrou na igreja já voltou com o cabelo curto, acabou a escravidão. De uma vida inteira, meus irmãos. Precisa ter coragem. Foi iluminado, entendeu o Evangelho, creu. E quando crê é impossível. Por isso que o nascido de novo não vai ficar no cativeiro. Não vai, Deus arranca ele de lá. Pode demorar um pouco, mas vai arrancar. Vai arrancar, ele é atraído pela cruz. Ele não é atraído por outra linguagem, ele é atraído por Jesus, pela cruz. Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É a cruz que atrai, não é esse falso evangelho terreno que está sendo pregado. Isso atrai a carne, a multidão, mas a cruz só os nascidos de novo. Aceita isso? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, já sei que você vai falar do versículo 4 ao 8. Então, ele está dizendo o que são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Os princípios elementares são as primeiras coisas que a pessoa tem que ter informação, não é? E uma delas é isso aqui, ó. Olha a lista que ele fala, olha lá, ó. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento. Todo mundo tem que se arrepender. O que é o arrependimento? A pessoa encontra Cristo, se arrepende de quem ela era, muda de vida. É o arrependimento. Zaqueu se arrependeu. A primeira pregação de Jesus Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é verdade? Quando chegaram para Pedro, ali em Atos 2, depois que desceu o Espírito Santo, que devemos fazer, varões e irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Batizaram eles em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, que vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então arrependimento é uma mudança de mentalidade. Não é aquela pessoa assim... Não, arrependimento é mudança de cabeça. Você recebe a palavra da verdade, entra na tua mente, você se arrepende, muda a mentalidade, larga o que é errado de lado, toma um outro rumo com a verdade. Isso é o arrependimento. Não é ficar chorando, estou arrependido. Não, isso é arrependimento humano. Arrependimento bíblico é mudança de mentalidade, meus irmãos. Isso é o verdadeiro arrependimento. Olha lá, arrependimento... O que são as obras mortas? Vou fazer jejum, vou subir no monte, vou pagar preço, vou fazer isso, fazer as obras da lei. Obras mortas, porque Cristo fez a verdadeira obra que me salva. Eu não preciso mais isso. Não preciso ficar sem comer para ser melhor. Quero uma bênção de Deus, fica sem comer para... Não, é pela fé em Cristo que eu sou abençoado. Não, eu tenho que ficar poderoso, em jejum para lutar contra o diabo. Não, eu tenho autoridade do nome de Jesus para falar com o diabo. Não precisa ficar sem comer. São obras mortas. Por que obras mortas? Obras que você se mata de fazer, que não tem resultado nenhum, te enganam e te cegam para a verdadeira fé. Isso que é obra morta. Subir no monte com um galão de água, levar a turma lá no Rio Jordão para ser batizado, trazer uma terra de Israel, a água do Rio Jordão, óleo de Israel consagrado. É tudo obra morta, meus irmãos. Isso não acrescenta nada, isso é tudo religião. Isso não acrescenta nada ao que Cristo fez e não traz nada para você do que Cristo fez. São obras mortas. Subir uma escadaria de joelho, acender uma vela, fazer sacrifício, fazer voto, tudo obra morta, que não te traz mais nada, não te acrescenta mais nada. Obras mortas e a fé em Deus. Você precisa acreditar em Deus. É a primeira coisa que a pessoa precisa saber. Né? E da ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar, e um dia todos seremos julgados, o julgamento eterno. Esses são os princípios elementares que todo mundo tem que saber, mas isso é para o bebezinho que está começando agora. Como que ele começa dizendo? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, para a gente subir num nível espiritual superior, mais maduro na palavra de Deus, e deixar esses primeiros ensinos, que todo mundo tem dúvida, essas coisinhas todas. Fala, Chile, fala. O que quer perguntar? Fala, Célia. Não, veja bem, ele fala assim, ó, olha, deixemos-nos levar para o que é perfeito, olha lá, não lançando de novo a base de arrependimento,
e de obras mortas. Ele distingue as coisas, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então, fé em Deus também é rudimento, você não tem que ter. Né? Então, isso aqui são as coisas, é um princípio. É o começo das coisas que você tem que saber. Agora, se eu quiser ser levado para o que é perfeito, então eu vou entendendo o Evangelho, eu vou sendo levado ao que é o perfeito, para o que é perfeito. Não vamos ficar nessas primeiras coisas, de quem necessita de leite, de quem não sabe nada. Vou ser levado para aquilo que é perfeito. Então nós paramos aonde? Vou ler do 9 em diante de novo. Olha. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Está bem claro isso na sua mente? Vamos recapitular. Então, Cristo, qual a visão que ele quer dar de Cristo aqui? Cristo é muito superior ao sacerdote do Velho Testamento. O ministério sacerdotal de Cristo é muito superior. Cristo está no céu, é o nosso representante, o nosso intermediador, uma coisa eterna, que essa porta não pode ser fechada por nada. Cristo está acima de tudo isso. Ele é a cobertura da igreja, não homem algum. Né? E isso não pode ser encerrado ou desfeito, isso tem uma garantia eterna, através do sangue de Jesus Cristo. Agora, e na mente dos hebreus? Difícil de entender, mas vou crer, aceitar, crer, né? Eles estavam lentos, muita dificuldade para entender essas coisas, que nem muita gente ainda dos nossos dias ouve, mas tem uma dificuldade de acreditar. Ele gostava tanto quando pegava coisinha orada, né? Gostava tanto do arrepio. Ele gostava, vou largar tudo isso. Ser uma fé racional, inteligente, né? Ainda fica ali acalentando aquelas víborazinhas no coração. Indolente, gente lenta demais para crer, para tomar posição, para assumir a verdade. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Agora, semana que vem nós vamos falar o quê? Do versículo 13 em diante. Que Deus, ele fez uma promessa e não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo que ele cumpriria todas essas coisas. E no capítulo 7 ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é muito superior ao sacerdócio levítico do Velho Testamento. Que o sacerdócio levítico teve o fim, e o sacerdócio de Cristo, comparado com o sacerdócio levítico, ele continua eterno para sempre. E depois ele vai explicar que quando muda o sacerdócio, obrigatoriamente tem que haver uma mudança de lei. Então Cristo foi um novo sumo sacerdote que surgiu. Então houve uma mudança da lei do Velho para o Novo Testamento. Nós vamos falar isso na semana que vem. Fala assim, amém. Recebe essa palavra de hoje?